Vamos viajar um tempo para um lugar bem remoto, norte dos Montes Urais, na antiga União Soviética. Finalzinho dos anos 50. Exato. É a noite de 2 de fevereiro de 1959. A gente tem que imaginar a cena. 9 jovens esquiadores, todos muito experientes, sabe? Acampando na encosta de uma montanha. Uma montanha com um nome bem sugestivo, dado pelo povo local Mansi, Kolatsiakel. Que significa a Montanha dos Mortos. Pois é, já começa com um clima pesado. E fica pior. Semanas depois, uma equipe de resgate acha a barraca deles, vazia. E o mais bizarro, ela foi rasgada por dentro. Esse é o ponto de partida de tudo. A pergunta que não quer calar há mais de 60 anos é: o que seria tão assustador a ponto de fazer 9 aventureiros experientes cortarem o próprio abrigo A única proteção que eles tinham. e fugirem para uma nevasca de quase 30 graus negativos, usando quase nada de roupa? Essa é a questão que transforma o que seria uma tragédia numa lenda, num dos maiores mistérios do século XX. E hoje a gente vai tentar separar o que é fato do que é especulação. Navegar nesse labirinto. Exatamente. O que a perícia descobriu e o que a imaginação criou ao redor do incidente do Passo Dyatlov. A busca por ele só começou no dia 20 de fevereiro, quando o silêncio ficou insuportável para as famílias. E 6 dias depois, no dia 26, encontraram a barraca. E não era só o rasgo. Não, tinha uma trilha de pegadas na neve. E essas pegadas contavam uma história de puro pânico. Pessoas descalças. Ou só de meias, correndo por 500 metros em direção à floresta, como se estivessem fugindo de algo que estava dentro da barraca. É irracional. Na borda dessa floresta, debaixo de um pinheiro enorme, veio a primeira descoberta macabra. Os 2 primeiros corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Descalços, só com roupas de baixo, perto dos restos de uma fogueira que mal pegou. As mãos deles estavam esfoladas, né? Dizem que eles tentaram subir na árvore. Sim, talvez para tentar ver o acampamento ou fugir de alguma coisa no chão. Que imagem! E não parou por aí. Entre esse pinheiro e o acampamento, acharam mais 3 corpos. Incluindo o líder do grupo, o Igor Dyatlov. As posições deles sugeriam que eles estavam tentando voltar, rastejando, desesperados para chegar no abrigo que eles mesmos destruíram. E nesse primeiro momento, a história parecia contida. Trágica, mas contida. Como assim? O laudo médico inicial desses 5 corpos foi bem direto. Hipotermia. Causa da morte. Hipotermia. Congelaram até a morte. Exato. Um deles, o Rusten Slobodin, tinha uma pequena fissura no crânio, mas os médicos na época não acharam que foi fatal. Tudo parecia um acidente terrível. Pânico, decisões ruins, o frio. Mas como que um grupo inteiro de gente experiente entra em pânico ao mesmo tempo? A ponto de, basicamente, cometerem suicídio no frio? Aí é que tá. Algo já não fechava. E essa sensação de que faltava uma peça só piorou. Essa ideia de acidente não durou muito, então. Durou muito pouco. A busca pelos outros 4 continuou por mais de 2 meses. Aí, em 4 de maio, com o degelo, eles foram encontrados. E foi aí que a história mudou de patamar. Completamente. Deixou de ser um acidente para virar um mistério genuinamente perturbador. Eles estavam numa ravina, debaixo de 4 metros de neve. E os ferimentos? Os ferimentos eram chocantes. Nikolai Tybuprignon tinha o crânio esmagado. O Alexander Zolotaryov e a Lyudmila Dubinina, eles estavam com o tórax afundado, múltiplas costelas quebradas. Um dos peritos da investigação chegou a comparar a força necessária para causar aquilo com a de uma batida de carro em alta velocidade. E o detalhe mais inexplicável, sem nenhum arranhão por fora, nenhuma ferida externa. É como se eles tivessem sido esmagados por dentro. É um paradoxo físico, quase. Uma força interna devastadora sem um ponto de impacto visível. E claro, para coroar o cenário de horror, A língua. o detalhe que virou o pilar de todo o mistério. Lyudmila Dubinina foi encontrada sem a língua. De tudo nesse caso, isso é o que me dá mais arrepios. Uma língua removida. Isso muda tudo. Não é mais sobre congelar, é sobre violência. Sim,
E a lista de anomalias só foi crescendo. Que mais que eles descobriram? Testes forenses acharam níveis altos de radiação em algumas das roupas. Radiação? Sim. E para complicar, outras pessoas na região, até militares, relataram ter visto esferas voadoras brilhantes no céu naquela época, em fevereiro e março de 59. Tipo OVNIs. Basicamente. E tem mais. Um homem chamado Yuri Kuntsevich, que foi nos funerais quando era criança, sempre falou que a pele das vítimas tinha uma cor estranha, um bronzeado profundo, meio alaranjado. Então a gente tem lesões impossíveis, radiação, luzes no céu e um governo que não fala nada. Por isso, o veredito final da investigação soviética foi tão enigmático. O que eles disseram oficialmente? Que os 9 morreram devido a uma força desconhecida e intransponível. Fim. O caso foi encerrado e os arquivos classificados como secretos por décadas. Uma conclusão que não conclui nada. Pelo contrário, ela grita que tem algo sendo escondido. Exato. O que seria essa tal força? Bom, diante de uma força desconhecida, a primeira tentativa da ciência moderna é sempre buscar uma explicação na natureza, né? Por mais estranho que pareça. Sempre. E a explicação natural mais forte hoje, que foi até a conclusão de uma nova investigação russa em 2020, é a da avalanche de placa. O que é isso exatamente? Não é uma avalanche normal. Não uma daquelas gigantescas que a gente vê em filme. Pensa numa camada de neve que se acumulou em cima de uma camada mais fraca. De repente, essa placa desliza. Um estudo de 2021 mostrou que era cientificamente plausível que isso tivesse acontecido lá. Mas espera aí. Se foi uma avalanche mesmo pequena, por que os esquis e os bastões do lado de fora da barraca estavam intactos? Uma placa de neve com força para causar tanto pânico não teria levado tudo. Essa é a principal crítica, e é uma crítica muito boa. A defesa da teoria é que a placa pode ter sido bem localizada, atingindo só a parte de cima da barraca, causando mais um barulho e pressão do que destruição. Mas você tem razão, é um ponto que não se encaixa direito. E essa avalanche explica as costelas esmagadas. A radiação? Não diretamente. A avalanche explicaria o gatilho, o pânico que fez eles saírem da barraca. Daí para frente, é uma cascata de outros fenômenos. Tipo... As lesões graves teriam sido resultado de uma queda na ravina no escuro. E o fato de estarem seminus pode ser explicado por um fenômeno médico bizarro chamado desnudamento paradoxal. Já ouvi falar. A pessoa está congelando, mas sente um calor insuportável, é isso? Exatamente. Nos estágios finais da hipotermia, os vasos sanguíneos dilatam, mandando uma onda de sangue quente para a pele. A vítima, já confusa, sente que está pegando fogo e tira a roupa, o que, claro, acelera a morte. Ok, eu entendo a lógica, é uma corrente de eventos naturais horríveis, mas para mim a questão principal continua. Pânico e hipotermia não esmagam costelas, não removem uma língua e não deixam radiação. São essas peças que não se encaixam que abrem a porta para outra teoria. A do teste militar? A do teste militar secreto que deu muito errado. É a teoria que tenta conectar todos esses pontos soltos. E faz sentido, né? Guerra Fria, os Urais sendo uma área remota, as tais esferas brilhantes poderiam ser mísseis, alguma arma nova. Poderiam. Existe um tipo de arma, a bomba de concussão, que explode antes de tocar o solo. Ela cria uma onda de choque que causa ferimentos internos massivos, como pulmões rompidos e costelas esmagadas, sem necessariamente deixar muitas marcas externas. Isso se encaixa perfeitamente com os ferimentos dos 4 da Ravina. E a radiação? Se fosse o teste de uma arma nuclear, explicaria a contaminação? Explicaria. E o sigilo do governo soviético faria todo o sentido. Eles estariam acobertando um acidente que matou cidadãos. É uma narrativa que amarra todas as pontas. Mas sempre tem o mais, né? Sempre. A linha que amarra talvez não seja tão forte. A língua da Lyudmila, por exemplo. Por mais horrível que seja, a explicação mais provável é a ação de animais necrófagos. E a radiação? Era inconsistente. Não estava em todos os corpos, nem em todas as roupas. Os níveis não eram letais. Poderia ter vindo de outra fonte antes da viagem. E a pele bronzeada? Pode ser um processo de mumificação natural pelo frio e pelo vento. E o sigilo do governo? Era o procedimento padrão na União Soviética para quase tudo. A teoria militar é sedutora, mas a evidência para ela é totalmente circunstancial.
Então, de um lado, a gente tem uma cadeia de acidentes naturais improváveis e do outro, um acobertamento militar sem provas diretas. E as especulações não param por aí, né? Tem teorias ainda mais exóticas. Ah, sim. A imaginação vai longe. A mais famosa é, sem dúvida, o encontro com o Yeti, o Homem das Neves russo. Sério? E no que isso se baseia? Numa suposta última anotação de diário que diria agora sabemos que o Homem das Neves é real, e na interpretação de uma das últimas fotos que teria uma figura escura entre as árvores. Mas claro, não há prova nenhuma. Nenhuma. E talvez esse seja o ponto. A busca por um monstro, seja um Yeti, uma arma secreta ou alienígenas, talvez desvie o foco do monstro mais real de todos. Que é? A própria natureza. O que você quer dizer com isso? Que talvez a gente precise de uma causa extraordinária para uma tragédia extraordinária. Uma série de acidentes naturais parece banal demais. A resposta mais provável, a natureza sendo brutalmente aleatória, é a mais difícil de aceitar. Porque não tem um culpado, só aconteceu. Exatamente. A tal força desconhecida e intransponível pode não ter sido uma coisa só. Imagina a cena. Uma pequena avalanche, um barulho ensurdecedor. Ventos que criam um infrassom que causa pânico. Na confusão, eles fogem para um frio que congela a pele em minutos. A lógica se desfaça. O inimigo não é uma criatura, mas o próprio ambiente. Nessas condições, a natureza se torna a força mais brutal que existe. Uma força sem intenção. E talvez seja isso que nos assusta tanto. E, no fim das contas, o que sabemos é que 9 jovens que buscavam aventura encontraram um destino terrível. E a pergunta continua no ar. O que realmente aconteceu na Montanha dos Mortos? Para continuar explorando mistérios como este, siga a nossa análise. E queremos saber a opinião de quem nos ouve sobre este caso. Qual a sua teoria? Deixe nos comentários ou na sua avaliação. A conversa continua por lá.